Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O ex-ministro Mário Henrique Simons dizia que o Brasil é um paciente anestesiado, mas sem cirurgia. A frase é dos anos 70, mas se a trouxermos para os dias de hoje, parece que pouca coisa mudou no, digamos, diagnóstico do ex-ministro Simons. Há anos se sabe da necessidade e da importância de reformas, como a da Previdência, da legislação trabalhista, da forma de arrecadação e distribuição dos tributos e de várias outras. Inclusive, a que é considerada a mãe de todas, a reforma política. Mas interesses políticos e partidários sempre impedem o avanço dessas reformas. Ou seja, o paciente continua anestesiado, a doença se irradiando por todo o corpo e nada de cirurgia. O deputado Edinho Beis, do PMDB de Santa Catarina, um observador atento da cena política brasileira, da economia, anda muito preocupado com esse quadro. Ele participa desta edição do Palavra Aberta. Deputado, o que é que pode ser feito, a seu ver, para que o país saia finalmente desse estado de, vamos chamar de anestesia, né? Para ficar com a frase do ex-ministro Simons, se essas reformas avancem? Grande Mário Henrique Simons, né? Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo, um economista, uma pessoa responsável que colaborou muito com o país, como tantos outros que passaram. Ainda hoje estávamos conversando com alguns colegas aqui, muitos bons parlamentares, né? Senadores e políticos de um modo geral, passaram por aqui e que prestaram relevantes serviços para o nosso país e que felizmente nos deixaram, né? Mas fizeram a sua parte. O Brasil, há muito tempo, nós precisamos fazer as reformas como o Brasil precisa. Muitos brasileiros não sabem da importância do Brasil para o planeta Terra. Nós somos um país importante, nós somos um país que temos uma das maiores economias, somos o 5º país em extensão territorial, mas somos o país que mais tem terra agricultável, somos um país que dá segurança para muitos outros países, com maior reserva florestal, maior reserva de água doce, 8.500 quilômetros de costa marítima, somos o país que mais tem reservas naturais, né, minerais, junto com a Índia, enfim. No entanto, nós ficamos aqui girando, né, e falta coragem, né, de muitos administradores, tanto na iniciativa privada e principalmente na área pública, com uma gestão ruim que nós temos por falta de competência por parte de muitos e coragem de fazer as reformas e menos politicagem, menos demagogia, muita hipocrisia, e isto acaba barrigando aquilo que nós temos que fazer. Muitos interesses políticos também se antepondo a essas reformas, né? O país continua anestesiado, a letargia continua, mas esses interesses parece que abafam, não é? E impedem que as coisas andem. Perfeito, por isso que temos que ter coragem de fazer as mudanças que o país precisa. Por exemplo, neste momento em que nós estamos aí com uma nova administração pública através do governo federal, através do presidente Michel Temer, nós tínhamos que aproveitar esta oportunidade, a ansiedade do povo brasileiro. Foi o povo brasileiro que foi para a rua e pediu para tirar a Dilma, o PT, da administração. Nós aqui, o Congresso apenas sensibilizado com a situação, né, fez com que prevalecesse a vontade das ruas. E eu entendo que nós tínhamos que ser mais ousados, né, para fazer alguma coisa diferente. Até porque o presidente tem uma ótima base nesse momento. É uma base parlamentar conhece sólida, o Congresso Nacional. Quer dizer, dos últimos presidentes da República que passaram por aí, talvez seja a base mais sólida. É a mais sólida e o presidente que mais conhece o Congresso Nacional. Eu fui vice-líder do Michel Temer 6 anos aqui na Câmara dos Deputados e viajei com ele em muitos lugares e países, enfim. Né, o que nós precisamos fazer? As reformas. Felizmente, nós temos 4 reformas importantes e que nós estamos aqui já, não diria mais ensaio, porque já partimos para a realidade. Por exemplo, a reforma trabalhista. Está andando bem, o ministro Ronaldo Nogueira tem percorrido o país, tem discutido com os segmentos, ajustando a proposta do governo. Nós temos a reforma
do sistema tributário brasileiro, olha, Paulo, é um dos sistemas arcaicos, atrasados que nós temos, é o sistema tributário brasileiro. Ele, além de ruim, além de complexo, quem é contador sabe do que eu estou falando, ele está entre os mais caros do mundo. Interfere na vida do cidadão, mas interfere muito mais e de forma muito mais agressiva na vida das empresas. Perfeito. Que é o que gera emprego, renda, que precisa de estar motivado para continuar produzindo. E o sistema tributário brasileiro, como ele é muito no coletivo, você compra numa loja, por exemplo, você compra um terno e paga lá R$1.000. Você paga R$1.000 e ninguém quer saber quanto é que está embutido de imposto. Você compra um carro, você vai pagar R$60.000. Você trabalha com o universo de R$60.000, mas não sabe quanto está pagando de imposto. Né? E, no entanto, nós estamos pagando dos impostos das cargas tributárias mais caras do mundo. E economistas... A 34%, 35%, né? Tem um cálculo 38% aí, do PIB. 38%. Ele varia de 36% a 40%, 39%. Né? Eu trabalho com a média de 38% do PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. Ou seja, mas é muito as mais riquezas, de um terço de tudo que se... Isso. Não, e tem alguns tributos isolados mais altos ainda, mais caros para o cidadão. Mas o cidadão não presta muita atenção porque ele não avalia aquilo que afeta o bolso dele diretamente. Então, está andando, participo desta comissão, estamos discutindo, trocando ideias e precisamos aperfeiçoá-las e modernizá-las. Né? Porque nós não vivemos isolados do mundo. E com o avanço tecnológico... Eu cubro o Congresso desde os anos 70. Eu já sou um veterano aqui, né, de cobertura jornalística. E desde aquela época se falava da necessidade de uma reforma tributária. E ela não acontece. Ela já aconteceu, Paulo. Mas aconteceu foi muito que nós tímida. chamamos de meia sola. Meia sola. Por quê? Os interesses individuais. Isso é um grande equívoco do ser humano e principalmente do brasileiro, falo pelo nosso, né? Você começa a discutir as coisas e as coisas vão indo com uma certa velocidade. Quando envolve interesses individuais, que eu digo, pessoas, lideranças, segmentos, estados, prefeituras, né? Então o segmento, e vai emperrando. Eu me lembro de um debate que nós tivemos aqui, e daquele dia em diante eu passei a ter uma admiração muito forte pelo Paulo Artung, governador do Espírito Santo, que agora voltou a ser governador. Nós estávamos discutindo a reforma tributária numa reunião com os governadores. E ele estava também. Então os governadores falavam, meu estado não pode perder isso aqui, eu não tenho condições de perder, porque, por exemplo, pegar o meu Santa Catarina, que é o maior produtor de frango, o maior produtor de carne, o produtor de soja, enfim. Aí o ACM, me lembro que ainda tinha ACM, que disse o seguinte, não, mas nós precisamos manter o incentivo fiscal, que é a guerra fiscal, né, porque a Bahia está levando a Ford está lá. Eu estou citando alguns exemplos, então esbarrava nos interesses individuais. São Paulo, por exemplo, queria acabar com a guerra fiscal. Bom, quando chegou a vez do Paulo Artung, ele disse o seguinte, olha, o Estado do Espírito Santo não tem condições de abrir mão de R$1. Estou aqui fazendo o resumo. De R$1. Mas, se for para o bem do país, nós ajudamos a pagar esta conta, somos parceiros, porque se o país estiver bem, o filho estará. É uma grandeza essa desprendimento. Mas é fundamental. O senhor acha que nesse momento, em relação a todas as reformas, a gente está falando no geral, a gente já está se encaminhando para o final do programa, há um espírito de desprendimento nesse instante aqui no Congresso, deputado, do senhor que convive intimamente aí com seus colegas? O senhor percebe isso? Ah, sim. Há um sentimento de que é necessário fazer as reformas que o Brasil precisa. Nós temos a reforma política e a reforma da Previdência, né? Essas quatro. Eu falei, a reforma política também ela é coletiva. Embora os interesses individuais imperam, que, por exemplo, trata de uma reeleição, o cidadão ou político quer se reeleger, enfim, né? Então nós temos que buscar o equilíbrio. E também o que dificulta muito também, Paulo, é que o Brasil é grande, né? Nós temos culturas diferentes. Diversificado. Santa Catarina é diferente de Roraima, de Rondônia. Não estou dizendo que um é melhor que o outro, mas a cultura, a forma, a maneira, o território, né? Enfim. Então, isso também, você tem que buscar o equilíbrio das culturas, dos pensamentos, dos interesses. Por isso que às vezes demora mais.
Mas há esse sentimento, isso é bacana, que nós temos que fazer as reformas. Agora, a reforma da política, a reforma tributária, a trabalhista, ela é importante, mas é mais no interesse coletivo, as pessoas não trabalham muito. Agora, a reforma da Previdência, Que essa pega do esta calcanhar é a de mais, todo mundo. é a mais polêmica, vai ser muito debatido, sabe por quê? Porque mexe com o interesse individual das pessoas. As pessoas nos procuram e perguntam, se ele é aposentado. Deputado, eu me aposentei com 10 salários mínimos, estou ganhando 7. O outro aposentei com 4, estou ganhando 2. Sua situação particular. Bom, mas é que a política de salário mínimo é uma. Ela foi implantada para a política de valorização do salário mínimo. Quem ganha acima do salário mínimo é corrigido pela inflação. Então, a recuperação do poder de compra existe, né? Agora, mas o aposentado de pensões, ele tem razão, porque a base de cálculo para ele se aposentar foi o salário mínimo. Nesse índice, houve mudança. É um assunto, mas não temos tempo aqui para aprofundar muito. Mas outra questão da reforma da Previdência é o prazo da aposentadoria a todos com 65 anos, homens e mulheres. Então, é o mais polêmico por isso. O outro já para mim, deputado, falta 2 anos para me aposentar. Com quanto eu vou me aposentar? Está zerado, querido. É porque cada caso é um caso. E a proposta chegou agora. Ela vai ser tudo muito verde ajustada. ainda. Mas o mais importante é que há esta consciência, existe, que nós precisamos fazer as reformas. Repito, nós não vivemos isolados. Poderemos ser atropelados por outros países. Deputado Edinho Beis, PMDB de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Volte É um prazer, sempre. Paulo, novamente com você. Se você quiser rever esta edição do Palavra Aberta ou qualquer outra, é só entrar em nosso site, nesse endereço que está aparecendo aí no nosso vídeo. Você pode assistir de novo qualquer edição do Palavra Aberta. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.